Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar com esse vídeo aqui, né, que ele faz o acréscimo de memória RAM à sua Steam Machine. Então ele sai dos 16 GB para 32 em Dual Channel. Vamos ver quais serão os ganhos, né, e como foi para essa mudança, né. Então vamos lá, vou dar o play aqui. De la Steam Machine. Vamos passar aqui. Então aqui, ó, ele mostra toda a dificuldade que ele teve. Ouais, bon, bah, j'ai dû faire. Deixa eu baixar um pouco o volume. Então aqui, ó, ele mostra que tem que desmontar toda a máquina, né? Tem esses cabos flats aqui, ó. São bem difíceis de tirar, né? Ele fala sobre isso, que tu tem que tomar cuidado para não danificar. E aqui ele mostrando, ó, ele tirando com cuidado aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho o som. La clé multiprise, là, la pince multiprise, et puis bah, j'ai fait comme je pouvais, et je m'en suis très bien sorti pour autant. C'est vrai que ça a été une sacrée galère quand même à démonter. Então ele tem que desmontar tudo, tá? Ele tirou o fan, agora vai tirar a parte da refrigeração aqui da máquina. Então tudo trocado para conseguir remover todos os componentes da máquina, tá? Então ele fala que é um trabalho que quer uma pessoa que seja hábil, né, e que seja acostumada a fazer essas alterações, mexer nessa parte, e não pode ser muito bruto, né, para não danificar a máquina. Então aqui ele fala um pouco, aqui nessa parte ele fala um pouco como fez a transferência. Então ele diz que utilizou um SSD externo para transferir os jogos, né, para a parte interna, o SSD interno. Aqui são seus benchmarks, né, então ele está aqui em 4K, 1400 aqui em azul quase verde, 1440, em azul 1080p. Então são esses os benchmarks que ele obteve, né, em cada resolução. E aqui do lado estão os jogos, né. Então aqui, ó, pode ver que o Cyberpunk, ele tá, o teste ele vai fazer todo em 1440, e estava em 61 Cyberpunk, né, que é o primeiro jogo que ele vai fazer aqui, ó. Então vamos lá pro jogo para ver quantos FPS ele ganhou. Então aqui ele começa a falar, ó. Vamos lá. 1 FPS. Aujourd'hui, et après changement de la RAM, je me retrouve avec 71. Então ele estava em 61, aumentou para 71, tá? Em Cyberpunk. Então aqui ele faz o benchmark dele, né? Sintético. Vamos pro próximo jogo. Qual é o próximo jogo que ele vai? Resident Evil Hacking. À 60 FPS, je me retrouve aujourd'hui avec exactement les mêmes paramètres à 65 FPS. Então ele fala que estava a 60 FPS, foi para 65, né? Nas mesmas configurações. Então é isso aí, ó. Aqui é o James Bond. Vamos ver o James Bond como ficou. 007 First Light, j'étais à 55 FPS, je me retrouve avec exactement le même nombre de FPS. Je retrouve ici, avec les 32 Go de RAM, à... Então ele falou que não mudou nada, né? Estava em 55, continua na mesma coisa aqui. 55. Voilà, ça... Vamos pro próximo jogo. Pragmata. Vamos ver Pragmata aqui, é Pragmata. J'ai fait la même scène en intérieur, couloir plus extérieur jusqu'au boss, et je me suis retrouvé à 63 FPS sur la moyenne. Donc, então aqui em Pragmata ele estava em 60 FPS, foi para 63, teve 3 FPS de aumento, né? Vamos passar um pouco aqui, vamos pro Forza. Então aqui Forza... Vamos ver Forza. À 67 FPS, là maintenant je me retrouve avec 87. Aqui ele já teve um ganho, ó. Ele estava em 67, foi para 87. C'est pareil, beaucoup plus de performance et surtout beaucoup plus de stabilité dans le jeu. Ele fala muito sobre, né, que na sua maioria não teve um ganho muito grande, porém a estabilidade, né, do jogo ficou muito melhor. Forza Horizon 5, je suis exactement pareil. J'étais à 90 FPS sur la 16 Go, je me retrouve avec 90, tout pareil, avec... Aqui não mudou nada, né? Então ele estava em 90, continua em 90, tanto com 16 GB ou com 32, né? E aqui, que jogo é esse? Vamos ver o próximo aqui que ele usa. Vou pegar aqui. Malheureusement. Et nous terminerons agora é par Red Dead Assassin's Creed, Redemption né? 2, où j'avais 78, et là, je me retrouve avec 79, donc 1 FPS de plus. Bon, vous voyez bien les tubos, en fait, que... Aqui não é Assassin's Creed, né, mas é o Red Dead. Ele ganhou 1 FPS. Olha isso, pessoal, ganhou 1 FPS com essa mudança. Ó, estava em 78. 78, et là, 78. je me retrouve avec 79, donc 1 FPS de plus. Que é margem de erro, né? Ganhar 1 FPS não existe isso, né? Então vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá aqui, já fez todos os testes dele, né? Pulei alguns, mas vamos ver o que ele diz aí no final, né? Benchmark synthétique, et ça va surtout dépendre des jeux
à partir de quel moment, en fait, il tape et comment il tape dans la VRAM et la RAM. Parce que la VRAM, c'est 8 Go qui sont alloués à la partie graphique. Et la partie graphique est complètement indépendante de la partie CPU. Ça n'a strictement rien à voir. Les 16 Go vont être alloués essentiellement à SteamOS, en partie aussi au jeu, mais la VRAM, ça va être tout ce qui est texture des jeux. Par exemple, le ray tracing. Isso que ele está falando que a gente já sabe, né? Que é separado, né? Os 16 gigas, que é para a própria máquina, e os 8 da VRAM, né? Que são separados, né? Que a gente já sabe. Vamos ver o que ele fala mais Bien aqui. plus qu'avec un PC classique. Pourquoi? Parce qu'un PC classique, même si c'est vrai, c'est moins silencieux, même si c'est vrai, c'est moins miniaturisé, eh bien, vous allez pouvoir le faire évoluer. C'est-à-dire acheter une carte graphique qui va peut-être avoir 16 Go de VRAM ou 12 Go de VRAM. Et là, vous allez avoir du gain potentiel sur vos jeux. Ici, vous ne pourrez pas. Vous serez toujours bloqué à la configuration de Valve. Voilà. Ele fala que se tu comprar um PC, né? Claro, todo mundo já sabe. Tu pode fazer as evoluções nesse PC, né? Trocar a memória. E aqui tu fica restrito à configuração da Valve, né? Então é isso que ele La fala seule ali. chose que vous pourrez changer, c'est le SSD. Voilà. Parce que changer la VRAM, vous ne pourrez pas. Et changer la RAM, vous avez vu, ça sert quasiment à rien. En tout cas, moi, personnellement, je ne vous recommande absolument pas. Então ele diz que a única coisa que tu pode trocar é o SSD, que como vocês viram, trocar a RAM não faz muita diferença. Ele não recomenda, né? Porque se você é um pouco bruto, que vai danificar o equipamento e depois ele não vai ligar mais, tá? Que é muito trabalho para conseguir fazer isso. Pas de changer. Parce que changer la VRAM, vous ne pourrez pas. Et changer la RAM, vous avez vu, ça sert quasiment à rien. En tout cas, moi, personnellement, je ne vous recommande absolument pas de changer la RAM, parce que le bénéfice-risque est vraiment ouf. Maintenant, pour la séance, j'ai démonté cette machine. Ça a été vraiment pas sans risque, mais très intéressant, parce que ça a permis de voir cette structure, cette miniaturisation, cette optimisation de la place. Então aqui, pessoal, ele fala, né, que não aconselha pelo risco, pelos benefícios, né? O que ele fez é pela ciência e para saber como funciona essa miniaturização, né, dessa máquina e como ela é otimizada para isso. De manière que ce soit, j'en sais rien, hein, encore Então, pessoal, para resumir, o que ele estabelece que não vale a pena, né, tu tá trocando essa memória, então acrescentando memória RAM, que o risco não compensa, né? Claro que ele está jogando em 1440, então quem sabe se reduzir para jogos competitivos em 1080, né, isso vai ter uma influência maior, né? Mas que pelo risco, pelo trabalho que tu tem para desmontar, não compensa, tá? Então ele fez pela ciência, não é questão de, vamos dizer assim, de necessidade, porque a 1040 tu não gargala a CPU, né? Quem sabe nos jogos competitivos sim, tu vai gargalar a CPU, mas em jogos em 1440 tu gargala a tua placa de vídeo, né? Então é isso que ele, nesse ponto aí que ele fala, e diz que não é uma máquina muito, que tu pode fazer evoluções, né? Que vale mais ter acesso a um PC, porque tu vai se limitar aos 8 GB, e tudo que tu pode trocar nela é apenas o SSD, né? Que vai fazer a diferença. Então, que é uma máquina descartável, isso que ele quis dizer, né? Posso tu utilizar por um certo tempo. Claro que isso é uma visão de uma situação de um país diferente, né? Eu creio que não corresponde à nossa, né? Que ela atenderia perfeitamente. Mas esse é o ponto de vista dele, que tem uma outra visão de uma outra situação, né? E é isso aí. Eu creio que jogos competitivos tu vai ter um ganho melhor de FPS fazendo essa alteração, mas jogos a 1440 com certeza vai ficar limitado aí pela parte gráfica, né? Então é isso aí, pessoal. Se gostaram desse vídeo aí, deixa o like, me sigam para mais vídeos como esse e se inscreva aí no canal, tá bom? Obrigado a todos e um bom dia.